A discussão entre Oscar e Ana podia ser ouvida em todo o quarteirão. Os vizinhos, curiosos e preocupados, tinham se aproximado de suas janelas devido ao barulho que se formava dentro da casa da família Gonzales. Este casal sempre foi um exemplo de união e serenidade na vizinhança. Oscar e Ana eram conhecidos por sua gentileza e calma, o que tornava a cena ainda mais impactante. Naquela tarde, porém, o marido parecia ter perdido completamente a cabeça, gritando com fúria, e Ana não ficava atrás, respondendo com a mesma intensidade. Depois de um bom tempo de trocas acaloradas, finalmente se fez um pesado silêncio no local. Este silêncio foi rompido abruptamente pelo forte som da porta batendo atrás de Oscar, que saiu de casa visivelmente irritado. Com o rosto desfigurado e os punhos cerrados, caminhou a grandes passos rua acima, afastando-se de seu lar. Seus passos ecoavam na rua vazia, enquanto os vizinhos, ainda nas janelas, observavam com inquietação e murmuravam entre si, tentando adivinhar o que poderia ter causado uma briga tão incomum entre o casal aparentemente perfeito. Dentro da casa, Ana estava imersa em um mar de lágrimas. Ela tinha mantido a compostura até o momento em que seu marido se foi, mas em segundos, desabou por completo. Pouco antes, ela estava defendendo seu filho das constantes críticas de seu próprio pai, que o chamava de inútil e afirmava que, na sua idade, já deveria ter se tornado independente de sua mãe. Para Ana, essas acusações eram absurdas. Seu amado Bernardo era um jovem nobre que não fazia mal a ninguém. Com 17 anos, e mesmo que tivesse 50, ela o protegeria acima de tudo. A indignação de Ana para com seu marido era profunda, e as palavras de Oscar, dirigidas ao seu filho, a tinham ferido profundamente. Ela havia chegado do mercado a tempo de ver o homem com quem estava casada há 25 anos levantar a mão contra seu filho, enquanto gritava: "Você está louco! Deveria ter confiado no meu instinto e mandado você para um sanatório quando percebi seus problemas mentais. Sua mãe não percebe o quão maluco você está, mas suas ações confirmam isso. Tenha certeza de que não permitirei que continue sob meu teto por muito tempo. Farei o que puder para que um médico ordene sua internação." O rosto de Ana refletia uma mistura de dor e fúria. Ela conhecia Bernardo melhor do que ninguém, tinha visto sua bondade e nobreza, e não podia permitir que seu marido destruísse seu filho com acusações cruéis. O pai tinha grandes razões para afirmar aquilo, pois havia descoberto algo que não era correto no comportamento de seu filho. Uma noite, enquanto Oscar dormia, Bernardo havia tentado atacá-lo. Além disso, Bernardo sempre o olhava de esguelha, com uma expressão que parecia indicar que estava tramando algo. Sempre que Oscar mencionava esses incidentes à sua esposa, ela ficava histérica e defendia seu adorado filho, minimizando as preocupações do marido. Nessa ocasião, Ana não hesitou em enfrentar Oscar para que deixasse Bernardo em paz. Recusava-se a acreditar em todas as bobagens que seu marido dizia e se agarrava à proteção de seu filho, que era sua razão de viver. Ana havia recebido comentários semelhantes no passado das professoras de seu querido filho, que também haviam apontado comportamentos problemáticos. No entanto, ela nunca permitiu que essas críticas perdurassem, e muito menos ia permitir que seu marido tratasse Bernardo daquela maneira. Para Ana, não havia nada de errado com seu filho. Ele era apenas um jovem incompreendido, que desde muito pequeno havia sido visto como um problema na escola porque ninguém sabia como lidar com ele ou com seu jeito de ser. Ana, que tinha uma paciência extrema, sabia que Bernardo não era capaz de matar uma mosca. Por isso, estava disposta a defendê-lo acima de tudo, mesmo que isso significasse arriscar seu casamento. A discussão havia sido intensa. Oscar, frustrado e enfurecido, tinha lançado duras palavras a Bernardo, e Ana havia respondido com a mesma intensidade, sua voz quebrada pela emoção. Oscar havia acusado Bernardo de ter problemas mentais e expressado seu desejo de interná-lo. Ana,
por outro lado, via seu filho como uma vítima de um mundo que não o entendia. Aquele dia havia se tornado muito cinzento. Ana não acendeu nenhuma luz na casa depois que seu marido saiu irritado. Ficou em um canto, olhando para o nada, imersa em seus pensamentos e preocupações. Seu filho, Bernardo, estava em seu quarto com a música no volume máximo, alheio ao que acontecia lá fora. Ana pensava nele como um simples jovem incompreendido, e enquanto olhava para o céu, pedia a Deus que o protegesse de todo o mal. Naquele momento, Ana estava tão distraída em seus pensamentos que não percebeu que do lado de fora de sua casa o vento começava a se levantar com força. Os meteorologistas haviam anunciado nas notícias que um grande tornado estava se aproximando, e todos deveriam estar preparados. No entanto, a intensa discussão daquela tarde fez com que Ana esquecesse esse fato até que fosse quase tarde demais. O céu escureceu ainda mais e o vento se tornou feroz. As janelas da casa começaram a vibrar com força e um estrondo ensurdecedor encheu o ar. Ao perceber o perigo iminente, Ana correu para o quarto de Bernardo. Com a voz trêmula, gritou para que ele desligasse a música e explicou apressadamente que deveriam ir para o abrigo. O pânico tomou conta de ambos enquanto corriam para o quintal. Na propriedade, tinham um bunker que haviam construído para situações como aquela, uma estrutura sólida destinada a protegê-los dos tornados. A tempestade era implacável, o vento uivava e arrastava destroços por toda parte. Ana e Bernardo alcançaram o abrigo justo quando os primeiros estragos começaram a atingir a casa. Dentro do bunker, o ruído era amortecido, mas ainda aterrorizante. Ana abraçou seu filho com força, seus corpos tremendo tanto de frio quanto de medo. Ela rezava em silêncio para que o tornado passasse logo e que saíssem ilesos. O tempo no abrigo se tornou eterno, cada minuto uma prova de resistência. O bunker era pequeno, com paredes grossas de concreto, e havia pouco espaço para se mover. Bernardo, que no início estava tenso e calado, finalmente deixou sua cabeça cair sobre o ombro de sua mãe. Sentia o medo e o amor dela envolvendo-o, como um escudo contra a fúria do exterior. Ana acariciava o cabelo do filho, murmurando palavras de consolo e promessas de proteção. Cada rajada de vento que atingia o bunker fazia seus corações baterem mais forte, mas a determinação de se protegerem mutuamente não enfraquecia. Os minutos pareciam horas enquanto esperavam, abraçados na escuridão do bunker. O vento rugia com uma força descomunal, e cada golpe contra as paredes de concreto ressoava como um tamborilar nos corações de Ana e Bernardo. Foi nesse momento, enquanto o estrondo do tornado continuava, que Ana se deu conta de que seu marido estava à deriva pelas ruas. Um sentimento de impotência a invadiu, não havia nada que pudesse fazer naquele momento. Confiava que Oscar encontraria um lugar para se abrigar do desastre natural, e se agarrava à esperança de que, ao final do dia, se reencontrariam. O tempo transcorria lentamente, e finalmente o rugido do tornado começou a diminuir. Ana e Bernardo esperaram um pouco mais, certificando-se de que o perigo havia passado antes de abrir a porta do abrigo. Ao sair, a devastação era evidente. Parte de sua casa estava destruída, árvores arrancadas pela raiz e destroços espalhados por toda parte. Ana pensou que os danos materiais poderiam ser recuperados, que o mais importante era que eles estavam a salvo. No entanto, horas mais tarde, a realidade se tornou muito mais sombria. As autoridades bateram à sua porta para comunicar que Oscar havia falecido. Ana ficou paralisada ao receber a notícia. Em sua mente, reviveu a intensa discussão daquela tarde, o desejo fugaz de que Oscar saísse de suas vidas para que ela pudesse viver em paz com seu filho, sem que ninguém o julgasse. Agora, esse desejo havia se tornado uma trágica realidade. A notícia da morte de Oscar atingiu Ana com uma força avassaladora.
Suas pernas enfraqueceram e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Os oficiais, com rostos compassivos, explicaram que Oscar havia sido encontrado entre os escombros de uma rua próxima, vítima da fúria do tornado. Ana, com o coração partido, caminhou lentamente para os restos de sua casa. O lugar onde haviam compartilhado tantos momentos agora estava em ruínas, assim como sua vida. Sentou-se nos destroços, olhando para o céu cinzento que começava a clarear, e deixou que as lágrimas fluíssem livremente. Apesar das palavras cruéis que Oscar havia dito, ele havia sido seu companheiro por 25 anos, e sua perda era uma dor inimaginável. Ana ficou com Bernardo naquela grande casa, que conseguiu reparar graças à indenização do seguro de Oscar após seu falecimento. A vida de Ana não mudou muito depois disso, pois sempre havia girado em torno de cuidar de seu filho. Bernardo tinha uma mente peculiar e, embora precisasse de ajuda médica devido a seus comportamentos estranhos, era muito brilhante em outras áreas. Estudou informática e se formou com honras, o que encheu Ana de orgulho. Logo, Bernardo conseguiu um emprego como programador de videogames, permitindo-lhe trabalhar de casa, algo ideal para ele, já que não tinha habilidades para se relacionar com os outros. Bernardo montou seu estúdio no porão da casa e passava intermináveis horas lá, mal saindo para tomar sol. Não se preocupava com nada além de seu mundo informático, pois sua mãe cuidava de tudo na casa. Ana o via sempre absorto em seus computadores e acreditava que seu filho trabalhava o dia todo, então o mimava ainda mais. Sempre que algum parente comentava que Bernardo já deveria começar a buscar sua própria vida, Ana se indignava e defendia seu filho, alegando que para ela não era um problema tê-lo sob seu teto, pois ele lhe fazia companhia e estava melhor ali do que em qualquer outro lugar. Bernardo, com sua vida reclusa no porão, havia se adaptado a uma rotina onde a interação com o mundo exterior era mínima. Ana, por sua vez, encontrava consolo em seu papel de cuidadora, e qualquer sugestão de que Bernardo deveria ser mais independente a enfurecia. Para ela, a felicidade e segurança de seu filho eram o mais importante, e nada nem ninguém poderia convencê-la do contrário. Quando Bernardo completou 29 anos, muitos começaram a especular que ele poderia ficar sozinho para sempre, já que até então não se conhecia nenhuma namorada sua. Além disso, levava uma vida muito sedentária dentro de casa, ainda vivendo com sua mãe, o que fazia muitos pensarem que seria difícil que alguma mulher sensata se interessasse por ele. No entanto, Bernardo surpreendeu a todos um dia em uma reunião familiar ao apresentar uma jovem que estava claramente grávida naquele momento. Ana também ficou surpresa ao descobrir que em breve seria avó, sobretudo porque a atual companheira de seu filho era muito mais jovem que ele. Não podia entender como havia conhecido aquela jovem, já que desconhecia as táticas que Bernardo havia utilizado. Se soubesse a verdade, Ana ficaria muito decepcionada. Acontece que Bernardo havia estado utilizando artimanhas para atrair aquela garota por um ano. Sandra, que na época ainda estava na escola, usava as redes sociais, por onde Bernardo conseguiu contactá-la e estabelecer uma relação. Um dia, aquele homem a viu no shopping e ficou completamente encantado por ela. Desde então, sua mente começou a trabalhar rapidamente, confiando em suas habilidades para se aproximar dela de maneira eficaz. Bernardo elaborou um plano perfeito, criou um perfil em uma rede social popular na época e usou esse meio moderno para iniciar uma amizade com a jovem. No início, não revelou sua idade real, sabendo que Sandra se afastaria ao descobrir que ele era consideravelmente mais velho que ela. Em vez disso, começou de forma sutil, ganhando rapidamente sua confiança. Bernardo se tornou o confidente de Sandra, que naquela época era apenas uma adolescente lidando com problemas em casa. Ela sentia que sua mãe não a compreendia, pois havia sido criada apenas por ela, o que deixava um vazio em sua vida em termos de uma figura paterna. Sandra buscava preencher esse vazio com a atenção dos garotos que se aproximavam dela,
por isso a amizade online com Bernardo foi reconfortante para ela, e logo se tornaram inseparáveis. Embora ainda não se conhecessem pessoalmente, Bernardo evitou revelar sua verdadeira identidade por medo de perder o vínculo que havia criado. Em vez disso, continuaram se comunicando por telefone à noite até que Bernardo se sentisse seguro de ter Sandra completamente cativada. Sandra se apaixonou profundamente em pouco tempo, idealizando a pessoa do outro lado da tela como alguém que a entendia completamente. Apegou-se a ele como a um salva-vidas emocional, por isso, quando finalmente o conheceu pessoalmente e descobriu que ele não era um garoto da sua idade, ficou inicialmente desapontada e estava prestes a ir embora. No entanto, Bernardo a deteve, segurando sua mão e olhando em seus olhos, disse: "Olhe para mim, Sandra. Sou eu. Perdoe-me por mentir, mas se eu tivesse dito a verdade, provavelmente você não teria continuado a falar comigo, e esse grande amor que sentimos um pelo outro nunca teria nascido." Bernardo usou sua persuasão para convencer Sandra mais uma vez, aproveitando-se do fato de que ela já se sentia profundamente apaixonada por ele. Ignorou todos os sinais que a alertavam para se afastar, apesar dos avisos de sua mãe em várias ocasiões. Assim começou o relacionamento entre Sandra e Bernardo, que com o tempo foi se fortalecendo. Bernardo explorou cada uma das vulnerabilidades que notou em Sandra para seu próprio benefício. Fomentou um distanciamento entre Sandra e sua mãe, o que levou a conflitos em casa. Sandra também começou a ter problemas na escola, faltando aulas para passar tempo com Bernardo, com quem compartilhava longas horas demonstrando um ao outro o amor que supostamente sentiam. Bernardo também convenceu Sandra de que se entregar de corpo e alma era o maior ato de amor que existia, e, como resultado daquelas tardes juntos, ela logo ficou grávida. Sandra descobriu um dia, quando estava no meio de uma aula e começou a se sentir muito tonta. Após contar todos os seus sintomas à professora, esta chamou a mãe de Sandra para informá-la sobre o possível estado da jovem. Quando tudo veio à tona, a mãe de Sandra expressou sua angústia e tentou fazer sua filha ver que aquela situação não era correta. No entanto, Sandra estava tão apaixonada que se recusou a ouvi-la. Antes que sua mãe pudesse levá-la para fora da cidade na manhã seguinte, como havia avisado, Sandra aproveitou que sua mãe estava profundamente adormecida naquela noite e fugiu em busca de Bernardo. Ao encontrá-lo, Bernardo propôs: "Então venha viver comigo, meu amor. Em minha casa não te faltará nada, minha mãe cuidará de você e do nosso futuro filho. Seremos uma família." Essa ideia encheu a jovem de ilusões, pois sempre sonhara em ter algo assim. Sandra desejava proporcionar ao seu filho tudo o que ela mesma não tivera na infância, por isso aceitou a proposta de Bernardo e não voltou para casa. Bernardo conseguiu o que queria e silenciou as críticas de seus familiares, que afirmavam que ele nunca seria capaz de formar um lar estável. Embora Ana, a mãe de Bernardo, se sentisse desconcertada pela jovem que seu filho havia escolhido como companheira, nunca o julgou. Para uma mãe que amava tanto o filho, nada do que ele fizesse estaria errado, e, embora outros pudessem criticá-lo, Ana sempre o defenderia, apesar de saber, no fundo, que aquela relação não era apropriada devido à grande diferença de idade. Ana apoiou Bernardo nessa situação e se encarregou pessoalmente do parto de Sandra quando chegou o momento, para evitar ter que ir ao hospital e enfrentar a vergonha que poderia causar ao revelar a verdadeira idade de Sandra. Desde então, a jovem começou a ver a verdadeira natureza do homem com quem vivia. Embora no início tudo fosse lindo, tudo mudou quando seu filho nasceu. Bernardo, acostumado a que sua mãe satisfizesse todos os seus caprichos, não estava disposto a assumir essa nova responsabilidade. O homem começou a mostrar comportamentos abusivos à noite, especialmente quando o bebê não conseguia dormir e Sandra não conseguia acalmá-lo, o que fazia Bernardo se enfurecer e maltratá-la. Sandra suportou isso em silêncio por muito tempo,
até que decidiu reclamar com sua sogra Ana em momentos em que Bernardo não estava presente, buscando seu apoio. No entanto, Ana, que sempre favorecia o filho, virou as costas para Sandra e disse: "Você quis se casar com ele, agora tem que aguentar em silêncio. Para que você veio morar aqui?" Essas palavras ressoavam na mente de Sandra cada vez que o comportamento de Bernardo piorava. Ela começou a notar que seu marido agia de maneira anormal, com olhares estranhos e mudanças drásticas de comportamento quando se irritava. Apesar de seus esforços para fazer sua sogra reconhecer essas atitudes, Ana as minimizava e protegia Bernardo como sempre fizera. Um dia, quando seu filho tinha 4 anos, Sandra voltava das compras para a semana. Havia deixado seu filho aos cuidados de sua sogra por 1 hora, mas Ana havia ido a uma reunião com suas amigas, deixando o pequeno sob os cuidados de Bernardo. Ana não entendia por que Sandra não queria deixar o menino com o próprio pai, mas Sandra tinha suas razões. Ao retornar para casa, encontrou Bernardo agindo de maneira inapropriada com seu filho. Sandra reagiu com indignação e confrontou Bernardo para afastá-lo de seu filho. Uma acalorada discussão eclodiu na casa, e quando finalmente Ana retornou e soube do alvoroço através dos vizinhos que a avisaram, Sandra contou o que havia presenciado. No entanto, Bernardo negou tudo. Ana viu seu neto em um canto da casa, com lágrimas nos olhos e tremendo, mas decidiu defender Bernardo. Ela argumentou que Sandra estava exagerando. "Você deve ter interpretado mal as coisas. Meu filho não seria capaz de algo assim, e se ele diz que não aconteceu dessa forma, eu acredito nele." Aquele dia, apesar da sua juventude, Sandra percebeu que Bernardo não estava mentalmente estável. A maneira como ele havia agido com seu filho foi a gota d'água. Embora ela tenha tentado durante muito tempo justificar o comportamento dele e esperar que as coisas melhorassem, a situação só piorava. Decidiu que não podia ficar naquele lugar e que agora precisava proteger seu filho, incapaz de suportar mais um dia sob aquele teto temendo o pior. Durante a noite, quando a casa estava em silêncio e Bernardo dormia profundamente, Sandra tomou a decisão mais difícil da sua vida. Com o coração acelerado, reuniu algumas poucas coisas, algumas mudas de roupa para ela e seu filho, alguns documentos importantes e o pouco dinheiro que havia economizado em segredo. Com seu filho nos braços, saiu silenciosamente de casa, cada passo ecoando como um trovão em sua mente. O ar frio da noite a envolveu ao sair, mas a determinação de garantir o bem-estar do seu pequeno a mantinha em marcha. Caminhou por ruas desertas, sem saber ainda seu destino, mas com uma firme resolução em seu coração. Cada passo que dava a afastava de um passado doloroso e a aproximava de uma esperança de um futuro melhor. Sandra sabia que seu caminho não seria fácil. Sem um lugar para ficar e sem um plano claro, enfrentaria muitos desafios. No entanto, seu amor por seu filho lhe dava a força necessária para seguir em frente. Encontraria trabalho, se esforçaria para lhe dar uma vida digna e, acima de tudo, lhe proporcionaria a segurança e o amor que ele merecia. Ana ficou sozinha novamente com Bernardo, que ficou furioso ao descobrir que Sandra o havia abandonado. Desde então, sua saúde mental começou a se deteriorar ainda mais, e Ana finalmente começou a entender que sua nora tinha razão ao ir embora. Apesar de Bernardo a tratar mal e mostrar sinais evidentes de perder a sanidade, ela, como mãe, decidiu ficar ao lado dele e tentar ajudá-lo. Mas um dia, as coisas saíram de controle. Ana fez algo que desagradou a Bernardo, e ele reagiu violentamente sem hesitar. O olhar no rosto de seu filho foi aterrorizante e a pobre mulher não o reconheceu. Tentou raciocinar com ele, mas ele não parou até vê-la no chão. Horas depois, a idosa despertou e, ao perceber do que Bernardo era capaz, decidiu buscar atenção médica em um centro de saúde. Desde então, decidiu que não voltaria para casa por medo do que poderia acontecer lá. Apesar de tudo,
não procurou as autoridades para denunciar o ocorrido, pois, apesar de tudo, ainda amava seu filho. Ana, sem recursos para viver por conta própria, procurou alugar um pequeno quarto e conseguir trabalho. Encontrou emprego como cozinheira em um orfanato e passou os primeiros meses lá em paz. Cozinhava muito bem e seu trabalho era apreciado por todos no local, algo que a enchia de orgulho. Esforçava-se para dar o melhor de si e gostava de ver os sorrisos nos rostos das crianças, oferecendo-lhes ao menos uma razão para serem felizes. Tudo transcorria com normalidade naquele lugar, até que um dia, a idosa reconheceu o rosto de uma criança que conhecia muito bem, mas que não via há quase um ano. Lucrécia ficou paralisada por um momento ao ver nos olhos dele que já não era o mesmo menino alegre que havia vivido em sua casa anos atrás. Agora ele tinha um olhar perdido e hematomas visíveis por todo o corpo. O contraste entre o menino alegre que ela lembrava e a figura frágil e assustada à sua frente era esmagador, um reflexo doloroso das experiências que o pequeno havia vivido. Com a mão sobre a boca, Lucrécia pronunciou o nome de seu querido neto e lágrimas escorreram por suas bochechas ao ver como o pequeno a olhava com angústia e depois corria em sua direção. O menino a reconheceu instantaneamente e a abraçou com seus pequenos braços, agarrando-se a ela como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Lucrécia afundou seu rosto no pescoço dele, sentindo o calor e a fragilidade de seu neto, feliz por poder vê-lo novamente depois de tanto tempo. Mas logo uma pergunta surgiu em sua mente: o que ele fazia ali? Onde estava sua mãe? O coração de Lucrécia se encheu de temor e preocupação ao imaginar as possíveis respostas para essas perguntas. Com a voz trêmula, perguntou ao menino sobre sua mãe, esperando que a resposta não fosse tão devastadora quanto temia. O menino, entre soluços, contou como seu pai os havia encontrado em seu novo lar e havia investido contra ele. Sua mãe, em um ato de desespero valente, se interpôs entre eles, protegendo-o com sua vida. Tragicamente, ela não sobreviveu, pois Bernardo não parou até cumprir seu objetivo. Lucrécia ficou horrorizada ao ouvir a história. Seu neto havia sido a única testemunha daquela atrocidade, e as marcas físicas em seu pequeno corpo eram um reflexo das profundas cicatrizes emocionais que agora carregava. A idosa, tentando controlar o turbilhão de emoções que a envolvia, levou o menino ao diretor do orfanato para confirmar a veracidade dos fatos. A confirmação foi um golpe devastador para Lucrécia, seu coração batia rapidamente e sua mente se enchia de arrependimento e culpa. Saber que seu neto havia sofrido tanto e que ela não havia conseguido protegê-lo a comoveu profundamente. Abraçou seu pequeno neto com profundo arrependimento por ter estado tão equivocada por tanto tempo e prometeu a si mesma tentar ser uma figura melhor na criação do menino. Com lágrimas nos olhos, jurou que nunca mais permitiria que alguém lhe fizesse mal, que a partir daquele momento faria tudo para assegurar sua felicidade e bem-estar. Quando as autoridades começaram a procurar Bernardo, Lucrécia decidiu revelar sua identidade como mãe dele. Convencida de que era hora de seu filho enfrentar as consequências de suas ações, ela se ofereceu para ajudar a encontrá-lo, acreditando ter uma ideia de onde ele poderia estar naquele momento. A idosa forneceu às autoridades as instruções para entrar em sua antiga casa, revelando também a existência de um bunker escondido no quintal, onde seu filho costumava se refugiar no passado quando cometia ações incorretas. Graças a essa informação, as autoridades conseguiram encontrar o homem e o levaram sob custódia. Lucrécia, ao ver tudo isso, não pôde evitar soluçar ao perceber o grave erro que havia cometido por não ouvir durante tantos anos aqueles que diziam que Bernardo precisava de ajuda profissional. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto abraçava seu neto, sentindo um profundo arrependimento e dor pelas decisões que havia tomado. Desde aquele dia, Lucrécia se dedicou completamente ao seu neto. Sabia que não podia mudar o passado, mas estava decidida a fazer todo o possível para garantir um futuro melhor para ele. Mudarão-se para uma pequena casa perto do orfanato,
onde Lucrécia continuou trabalhando, mas agora com um novo propósito: reconstruir uma vida cheia de amor e segurança para seu neto. Cada dia, trabalhava incansavelmente para proporcionar a ele um ambiente caloroso e protetor, cheia de remorsos, mas também de esperança e determinação. Apesar das dificuldades e das lembranças dolorosas, Lucrécia encontrou consolo no sorriso de seu neto, sabendo que estava fazendo tudo ao seu alcance para redimir seus erros e assegurar um futuro cheio de amor e cuidado para o pequeno. Queridos amigos, a história de Lucrécia e seu neto nos lembra as profundas consequências de nossas ações e as responsabilidades que temos para com aqueles que amamos. Lucrécia, cegada pelo amor incondicional por seu filho, não quis ver os problemas evidentes até que fosse tarde demais. Sua jornada de redenção e amor incondicional por seu neto é um testemunho do poder da transformação e do arrependimento. Nos ensina que, embora não possamos mudar o passado, sempre podemos tomar medidas para assegurar um futuro melhor e mais seguro para nossos entes queridos. Este relato também destaca a importância de ouvir aqueles que nos rodeiam e de buscar ajuda quando necessário. Nunca devemos subestimar os sinais de alerta e sempre devemos estar dispostos a proteger e cuidar daqueles que dependem de nós, especialmente os mais vulneráveis. Obrigado por nos acompanhar em mais uma história comovente. Se você gostou desta reflexão, convidamos você a assistir mais vídeos como este em nosso canal. Inscreva-se para não perder nenhuma de nossas histórias e compartilhe esta reflexão com seus amigos e familiares. Juntos, podemos aprender e crescer a partir dessas histórias, fortalecendo nossos laços e cuidando uns dos outros. Um grande abraço e até a próxima reflexão. Bênçãos a todos.